Oi, esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. Eu sou Ricardo Terto. Você está ouvindo um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Nela, eu estou conversando com autores da Todavia sobre seus processos criativos, da faísca da ideia à reescrita, dos seus repertórios às suas inquietações. Se você está começando por aqui, dá uma olhada no nosso feed, que já tem no ar lá um papo com a Verônica Stiger, caso você queira emendar na sua escuta. O papo de hoje é com um autor que diz sem nenhum receio ou medo de crítica que escreve o chamado romance de entretenimento. Caso você esteja se perguntando o que isso significa, ele mesmo vai responder mais detalhadamente, só que eu posso adiantar, para ele é qualquer livro que não deixe entediado quem lê. Hoje o Quarta Capa recebe Samir Machado de Machado, autor de Tupinilândia e do recém-lançado O Crime do Bom Nazista. Esse último, um livro de mistério aos moldes de Agatha Christie. A bordo de um Zeppelin que sobrevoa os céus do Brasil nos anos 30, um crime acontece e todo mundo é suspeito, especialmente figuras com motivações muito particulares para o assassinato. O livro tem paralelos muito interessantes com o Brasil atual, a partir da eleição do Bolsonaro em 2018, onde ideias nazistas e fascistas se tornaram parte do expediente político e social do Brasil, com casos cada vez mais frequentes de apologia direta e indireta. O Samir fala com a gente sobre seu trabalho que envolve muita pesquisa histórica, muito trabalho com cenário e ambientação e um cuidado especial com personagens. Antes de irmos para o que interessa, se você está curtindo essa temporada e quer ver o Quarta Capa alcançar mais ouvintes por aí, compartilhe, indique o programa. Se você quiser dar mais visibilidade pra gente nas plataformas, pode seguir, curtir, dar 5 estrelas. Tudo isso ajuda demais. Enquanto isso, vamos embarcando no Zeppelin criativo de Samir e ver como é que ele consegue criar histórias que não entediam de forma alguma seus leitores. Samir, muito obrigado por aceitar falar com a gente aqui no Quarta Capa. Obrigado, o prazer é meu. Hoje tem muitos conteúdos sobre processos de escrita, oficinas. Tem algumas perguntas que são mais recorrentes, mas que são um pouco inescapáveis, né? E uma coisa que é interessante de pensar quando a gente fala sobre o processo de escrita dos autores é as origens, né? E você tem uma trajetória que não é só na literatura, né? Você tem a informação em publicidade, design, tradução também você já fez. Eu queria começar pedindo para você contar para os ouvintes como é que foi que você se descobriu especificamente escritor e de repente relacionar isso com outras áreas que você já trabalhou antes e tal. Eu costumo dizer que contar histórias é a única coisa que eu fiz de modo contínuo a minha vida toda desde que eu tinha 8 anos, né? Eu comecei criando minhas próprias histórias, imitando revistas do Pato Donald, do Tio Patinhas, tal. Eu desenhava relativamente bem, inclusive. E lá pelas tantas, na minha adolescência, eu percebi que desenhar dava muito trabalho, era mais prático simplesmente escrever e descrever as cenas. Mas disso eu mantive uma certa ligação entre o texto e a imagem, no sentido de que eu penso a história muitas vezes através de imagens, cenas, entre aspas, por assim dizer, coisas que eu quero ter o prazer de descrever, como seja ficar descrevendo longamente a cidade perdida de Tupinilândia, Uhum. ou a própria condução do ritmo de uma cena é uma coisa que me empolga ficar descrevendo. Isso tem certa relação com a imagem. Por exemplo, escrever cenas de ação, eu costumo dizer que é algo para o qual ler poesia me ajuda bastante. Porque uma cena de ação, quanto mais palavras tu usar para descrever uma cena de ação, maior ficam as frases, e quanto mais tempo tu leva para ler, mais tempo parece que a ação toma, parece que ela fica maior. Então, passar a impressão de velocidade por escrito é um desafio interessante. Eu preciso condensar na cabeça do leitor uma sequência muito rápida de sucessão de imagens, que de certa forma tem uma relação talvez com essa minha origem de leitor assíduo de quadrinhos, que nada mais é do que, né, uma sucessão de imagens criando uma impressão de ação, mas tem também a ver com a poesia, no momento que a poesia precisa usar a menor quantidade de palavras possíveis, se comparada com a prosa, mas também de elipses muito eficazes para transmitir imagens e sensações e metáforas e tudo mais, e tudo isso então meio que se combina. Eu tiro um pouco, digamos, dessa minha origem como
leitor e desenhista de quadrinhos na adolescência para pensar narrativamente. Uhum. E é interessante porque, de fato, o quadrinho ele tem uma coisa que pede um ritmo, né? O jeito como é distribuído os quadrinhos, o próprio gesto de você girar a página, tudo isso meio que é pensado. Na poesia também tem a coisa do corte. Você falou sobre Tio Patinhas, né? E eu já vi você falando muito sobre suas referências de filmes e de cultura pop, também essa coisa da construção de cena, né? Pra você, como é que é essa ligação? Porque o universo literário, ele tem, né, não sei se você pode falar se você concorda ou não com isso, ele tem às vezes em certa parte dele, tem parece que tem um distanciamento, assim, sabe, dessas outras formas de expressão. Como é que você vê isso, essa coisa da ligação da literatura com elementos mais pop, né? E de fato também, se você se vê como um autor de literatura de entretenimento, e se você acha que isso é um tipo de categoria que sofre algum tipo de preconceito, assim, de certa parte da crítica, de um mercado literário, sabe? Eu certamente me identifico como um autor de entretenimento, de uma literatura de entretenimento, ao mesmo tempo em que eu considero como entretenimento toda boa literatura que não seja chata, que não seja maçante, que não seja tediosa, que não me faça largar o livro. Um entretenimento ele pode ser mais ou menos sofisticado em termos de uso da linguagem ou da própria forma artística em que ele se expressa, mas ele não é menos ou mais entretenimento por ser mais popular. Obviamente, existe um elemento de elitismo nisso, naturalmente. Pensamos em termos de categorias de premiações literárias, né? O Jabuti criou a categoria literatura de entretenimento, onde concorrem a literatura de ficção científica, fantasia, horror, histórico, policial, etc. Mas a dita ficção literária também é, de certa forma, um gênero literário. E também pode ser literatura de entretenimento. Ao mesmo tempo, por exemplo, A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, é uma distopia. E, portanto, poderia ser vista como uma ficção científica, de certa forma, por tratar de uma distopia. E concorre na categoria literária. Quantos romances históricos, né, ou simplesmente por serem históricos que não se passaram no tempo presente, também concorreriam. No fim das contas, é apenas formas de decidir em como organizar a nossa prateleira de livros. Mas eu parto do princípio de que toda boa literatura, toda literatura que tem algo a dizer para o leitor e que o leitor se identifica com ela é, de certa forma, um entretenimento. Interessante que você comentou a coisa do Jabuti, porque eu fiquei com isso na cabeça também. Você tinha um comentário justamente sobre isso, porque é isso que você falou. Parece que tem a ver um pouco com o tipo de perfil de marketing ou de público. Não sei, alguma coisa que eles coloquem ali numa categoria X, porque é como se excluísse da categoria principal, né? Quando o Jabuti anunciou que ia criar uma categoria de literatura de entretenimento, a minha reação inicial não foi muito simpática, porque o que parecia é que estava criando um cercadinho segregado ali, olha, coloca o pessoal pop ou popularzinho aqui e deixa a literatura mais séria, mais, sei lá, entre aspas, acadêmica aqui. Mas na prática, o que acontece, não, eu acho que é justamente o contrário. No final das contas, essa segmentação entre uma categoria para literary fiction, né, para ficção literária, e outra para todos os outros gêneros, no caso, por mais nebulosa que seja essa divisão, ela acaba servindo justamente para valorizar e divulgar outros autores que, por uma série de fatores, incluindo preconceitos literários e até um certo grau de esnobismo, não teriam espaço, talvez não fosse devidamente valorizado quando comparado com outras literaturas que talvez, não vou dizer que elas sejam mais sérias, mas às vezes são levadas ou se levam mais a sério até mesmo do que deveriam, nesse sentido. Acho que tem um pouco de ligação, assim, a gente ter entrado nessa questão da literatura de entretenimento, mas na questão da literatura de entretenimento é aquilo que prende, aquilo, né, como você disse. E o seu novo livro, né, seu novo lançamento pela Todavia, né, O Crime do Bom Nazista, ele é um suspense, né, com um enredo que remete muito a clássicos, né, do gênero. Então, em um Zeppelin, em um ambiente fechado, acontece um assassinato. Não posso dar muitos spoilers, né, ouvintes, porque é isso. Faz parte do prazer, né, da leitura de um livro de mistério, de suspense, você ir tentando descobrir as coisas, descobrindo aos poucos, né? Eu queria saber de você sobre esse projeto específico, né? Você pensou desde o começo no gênero específico? Você tinha uma ideia mais aberta e aí foi entendendo ela como do gênero de suspense, de mistério? Ou você falou assim,
Você decidiu, eu quero fazer um livro desta forma e depois veio a história? Foi um pouco, na verdade, foi um pouco ao contrário. Eu já tinha há algum tempo uma vaga ideia de um enredo a bordo do Zeppelin, que fosse naquela época no Brasil dos anos 30 e que naturalmente acabaria abordando a questão do nazismo. E eu também tinha uma ideia vaga de um enredo de mistério ao estilo Agatha Christie, mas num outro contexto. O que aconteceu foi que surgiu um convite de uma outra editora para um outro projeto, que ainda não saiu, mas vai sair, que está em andamento, para escrever um conto de mistério nos moldes da Agatha Christie. E eu comecei a trabalhar com a ideia que resultou no Bom Nazista, só que desde cedo ela se mostrou muito grande para um conto. E eu fui escrevendo, eu estava em 50 páginas, fui escrevendo, cheguei a 80, 90. O livro final ficou com, acho que com 120 e algo páginas. O Bom Nazista, eu comecei a pensar, eu comecei daí a refinar ele enquanto narrativa longa mesmo. Mas foi assim, foi uma proposta que me foi feita assim, de escrever uma história nesses moldes e que a partir daí eu fui puxando várias ideias que eu já tinha em andamento de coisas que eu queria trabalhar, de cenários, de enredos, etc. E foi nascendo a história. Claro, pesou também a época em que ela foi escrita, né? A história em si se passa em 1933, menos ali nos 6 meses após a chegada dos nazistas ao poder, através de uma eleição no parlamento que deu maioria para eles, né? Eles conquistaram maioria no parlamento e assim puderam impor a sua pauta política e Hitler como chanceler. Eu comecei a escrever esse texto em março de 2021, bem no momento em que Bolsonaro conseguia a maioria no Congresso e no Senado e podia, enfim, pôr a pauta que quisesse. E a pauta dele, obviamente, era excludente e envolvia perseguição a todo tipo de dissidência, tanto intelectual quanto política, no meio acadêmico, preconceito contra homossexuais, contra negros, etc. Eu vi muitos paralelos para ignorar isso, além de já ter visto, né, já tinha, essas alturas, ocorrido a situação com o secretário de Cultura que fez, basicamente, reencenou Goebbels num vídeo público. Isso tudo me pareceu, assim, é como as peças se encaixando, aquele era o enredo que eu tinha para contar naquele momento. Acho que todo autor, nesses últimos anos, ficou levemente estressado e paranoico escrevendo durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro. E no meu isolamento, né, durante a pandemia e vivendo sobre esse governo, me veio a ideia de escrever uma história sobre pessoas isoladas, né, num espaço fechado, que é o Graf Zeppelin, especificamente, era bem pequeno. A gôndola dele de passageiros tinha o tamanho de um vagão de trem naquele momento histórico, né, no qual eu via muitos paralelos até demais, né, com o nosso momento político de então. E, claro, toda a questão também da excessiva tolerância que ideias nazistas costumam encontrar no Brasil, por várias questões históricas nossas, claro. A nossa elite, desde o tempo do Brasil Império, era uma elite bastante racista e bastante influenciada por ideias eugênicas, né, de superioridade racial. Claro, isso tem muito a ver, é inegável, com a própria imigração alemã, porque naquele momento em que os nazistas tomam poder, eles se apropriam dos símbolos nacionais da Alemanha e fazem com que ser alemão signifique necessariamente ser nazista. E a identidade alemã é colada ao nazismo, e isso faz com que, por exemplo, fez com que o Brasil tivesse o maior partido nazista fora da Alemanha durante a década de 30. E depois da Segunda Guerra, obviamente, a Alemanha passou por um processo de desnazificação, mas o Brasil não. Érico Veríssimo, na revista da Livraria do Globo, já alertava para o perigo da tolerância e da aceitação de ideais nazistas dentro do Rio Grande do Sul. Sabe, já era uma questão sendo discutida há quase 100 anos atrás. Então, é um assunto muito urgente, porque é um assunto urgente há quase 100 anos. É incrível que você traz aí nessa sua fala, porque eu até ia te perguntar se houve alguma, durante o processo de construção do livro, se houve alguma influência, modificação, né, a partir dessas manifestações, até no poder público mesmo, de gente usando códigos, né, de superioridade branca, de neonazismo, essas coisas todas que a gente viu, membros do alto escalão do governo, até o próprio presidente também, além de inúmeros, como você falou, inúmeros casos que a gente viu aí de gente até usando símbolos nazistas em restaurantes. Então, realmente foi uma coisa que só não vê mesmo quem não quer. Explodiu, né? Esse é um dos elementos também, né, que o livro, e eu, nesse caso, parto de um princípio bastante
É claro, o livro sugere, através de paralelismos, mas eu, no caso, afirmo, né, e não sou o primeiro a afirmar isso, que o bolsonarismo e o nazismo são análogos, são movimentos análogos porque eles se baseiam eles têm a mesma base ideológica, a mesma crença numa superioridade moral, racial, social, que permite a eles, que eles acreditam que empodera eles para eliminar qualquer tipo de discordância ou dissidência, o mesmo apego a certos símbolos de uso da força e, enfim, de pureza racial, são basicamente a mesma coisa. E como se dialoga com isso? Não se dialoga. Num sistema democrático, a gente não pode aceitar dialogar e negociar com uma ideologia cuja base prega justamente o fim da democracia e o nosso extermínio enquanto seres humanos. É inegociável, no caso. O nazismo não é uma coisa com a qual se negocia, é uma coisa que se combate. E aí, isso me remete também a até duas perguntas que eu queria te fazer em uma só, que tem a ver com isso que a gente tá falando agora. Primeiro, sobre o título, porque me lembrou esse slogan do Cidadão de Bem, né? Que remete, no caso, a Ku Klux Klan. E também a questão dos personagens, porque os personagens, né? Eu queria saber um pouco como é que foi a construção, como é que foi você construir esses personagens, se você se baseou em alguém ou se você se misturou vários perfis, como é que foi que você chegou nesses dois caminhos, do título e dos personagens? Bem, o título original do livro seria só O Bom Nazista. Mas, né, em conversas com a editora, com o editor, com o pessoal até do marketing, a gente chegou à conclusão de que a gente vive em tempos onde não existe mais não se compreende mais ironia, muito menos contexto. E também, né, por uma questão prática, né, que a pessoa vai ligar para a livraria e perguntar: oi, por acaso você tem o livro do Bom Nazista? Parece que eles estão vendendo um manual de etiqueta para nazistas. E não, é um romance policial, e o título é uma ironia justamente com aquele famoso ditado: nazista bom é nazista morto, já que a história, no final, envolve um assassinato. Em relação aos personagens, a princípio a ideia é que cada personagem condensasse um tipo de paranoia específica do nazismo. A paranoia anticomunista, né, personificada na baronesa, a paranoia racial, personificada no Dr. Vogler, o médico eugenista, e a paranoia, que também é comunista, também é racial, aplicada às artes, que é o crítico de arte, né? A questão da arte degenerada. Ah, por que a arte antigamente era bela e moral e hoje é tudo degenerado, etc. Todo esse tipo de moralismo barato que, né, desde quase 100 anos, é aplicado a todo tipo de novo movimento artístico, como se os novos tempos fossem um abismo moral e antigamente sim que era bom. Porque esse tipo de nostalgia do passado, idealização de uma era de ouro que na prática nunca aconteceu, também é uma das bases de sustentação psicológica do nazismo. Com base nisso, sim, tendo esses 3 ou 4 elementos para usar nos personagens, sim, os personagens acabaram refletindo, de novo, né, elementos da nossa política atual. Quando a baronesa cita o discurso do Goebbels sobre a arte nacional patriótica heróica, e ela recita o discurso do Goebbels de cabeça, com algumas modificações. Na prática, ela está recitando da mesma forma que o nosso secretário de Cultura do Bolsonaro recitou na época. Quando o Dr. Vogler fala dos homossexuais e de exterminar os homossexuais, etc., na prática, algumas das frases que ele está usando são frases que o próprio Bolsonaro já tinha usado em relação a homossexuais. A mesma coisa em relação ao horror de pobre, né? Aquela coisa meio carcantibe da nossa sociedade. Enfim, tem várias pequenas frases ali que saíram da boca de figuras políticas do bolsonarismo. Por outro lado, eu não vou mentir que, apesar de ser um livro bem curto, talvez o meu livro mais curto, né, tem só 120 páginas, foi também meu livro mais pesado, porque, né, estar no meio isolado, no meio de uma pandemia, sob um governo abertamente simpático a ideais nazifascistas, e tendo que pesquisar, a certa altura, né, o livro trata tratamento dado a homossexuais em campos de concentração, tendo que pesquisar esse tipo de coisa, por mais curto que fosse, foi pesado. Assim, foi extremamente pesado psicologicamente ter que ficar lendo a descrição do tipo de tratamento que os homossexuais recebiam nos campos de concentração, onde eles eram vistos como criaturas mais baixas até do que os judeus, e o tipo de violência. E também os próprios paralelos, né? Quando os nazistas chegaram ao poder, a primeiríssima minoria que eles atacaram não foram os judeus, foram os homossexuais. Nos primeiros meses de governo, eles partiram direto para cima do Instituto de Sexologia do professor Magnus Hirschfeld,
que foi onde se fez a primeira cirurgia de mudança de sexo. Uma das primeiras transexuais do mundo foi espancada até a morte nesse ataque da juventude nazista ao Instituto. A primeira queima de livros foi feita com os livros que foram confiscados desse Instituto. A Berlim, dos anos 20 e anos 30, tinha uma cena LGBT riquíssima, que envolvia bares, restaurantes, publicações divididas em banca voltadas para homossexuais, para lésbicas, para transexuais. Tudo isso da noite para o dia, os nazistas caíram em cima com violência e esmagaram, fecharam os cabarés. Tem casos assim, de gays e lésbicas desesperados se casando para poder fingir que era um casal, para poder evitar a perseguição nazista. Isso tudo também é, de certa forma, o caldo cultural em que corre a minha história, apesar de ser uma história bastante curta, foi bastante intenso para mim mergulhar nesse cenário e ver a quantidade de paralelos que tinha com aquele momento específico do Brasil de 2021-22, do Brasil bolsonarista, por assim dizer. Foi muito pesado, por mais que a leveza de uma história de entretenimento, porque não deixa de ser uma história de entretenimento, né, um mistério policial estilo Agatha Christie, também eu costumo dizer que o entretenimento costuma ser muito mais político do que uma literatura engajada, porque o entretenimento ele parte de um pressuposto de que ele compartilha com o seu leitor a mesma base de valores. Ele não está preocupado em discutir, mas em afirmar valores. E por estar afirmando algum tipo de valor, e no meu caso, meu livro está claramente afirmando valores antifascistas e antinazistas através do enredo, ele acaba se tornando muito mais político do que uma literatura supostamente mais engajada. Porque não basta apenas desconstruir, né, valores, é preciso construir alguma coisa depois. Né? Não existe um vácuo de valores, a gente desconstrói um valor para propor algo novo. E você contando sobre esse processo, né, intenso, porque aí junta, né, a Covid com todas essas coisas, você também traz uma coisa que também é uma curiosidade, mas que eu imagino que seja o seu processo, me parece ser bem imersivo, né, em relação à questão de pesquisa. Quase todos os romances praticamente são romances históricos ou se passam em algum período que não é exatamente o hoje. E isso, eu costumo dizer que é como se fosse fazer um sanduíche a pesquisa histórica. Eu preciso pesquisar um mínimo assim, para ter uma noção de quais são os limites e possibilidades sociais daquele período histórico no qual eu posso sustentar o enredo. Daí eu escrevo com base nisso o enredo que eu quero contar e depois eu pesquiso para saber o que daquilo que eu escrevi era de fato possível, o que não era possível, ou o que eu vou ter que inventar uma desculpa enorme para justificar que tal coisa fosse daquele modo naquela época. Sim, porque também tem isso, né? A gente vai ler sobre períodos do passado, a gente lê sobre como as coisas eram de modo geral, quais eram os costumes, mas todo período histórico tem aquelas pessoas que iam contra a corrente, que iam contra os costumes, que se destacavam justamente por serem originais ou por serem rebeldes de alguma forma. Então, né, de certa forma, tudo é um pouco possível em cada período histórico, guardado as devidas proporções. E também, de novo, eu volto para imagens. Eu preciso visualizar as coisas. Então, eu pesquisei bastante a planta baixa do Zeppelin para entender como é que ele era por dentro. Isso, inclusive, está no livro, né, no começo. Eu brinco que né, todo livro meu começa sempre com um mapa, até hoje, até os que eu traduzo. E esse livro não é uma exceção, ele tem um mapa. Eu pesquisei imagens de como eram as roupas da época também, como é que eram os talheres e a louça servida a bordo do Zeppelin, como é que era o interior do Zeppelin, tem fotos disso. O interior não só da gôndola, ali onde tem os camarotes, o restaurante, a cozinha e a cabine, mas também do interior mesmo, do eixo axial, onde tem as bolsas de ar e onde ficam lá as camas dos aeronautas e tudo da tripulação. Também fotos da época de Recife, né? Porque a história começa em Recife, no campo do Jiquiá, que tem um campo de pouso para dirigíveis que está lá até hoje, né? Tem uma espécie de mastro de atracação de dirigíveis que existe até hoje no campo do Jiquiá, em Recife. Tem vídeos, inclusive, tem muitos vídeos de cinejornais mostrando a viagem do Zeppelin da Alemanha até o Brasil. Então isso também me ajudou bastante. É um pouco isso. E aí, dentro dessa organização que você faz assim para construir, a parte da escrita mesmo começa depois da pesquisa, você já vai fazendo o paralelo. Leva mais tempo fazer a pesquisa ou varia muito do projeto? Aí varia muito do projeto e é um misto das duas coisas. Por exemplo, o Bom Nazista, o Crime do Bom Nazista, eu comecei escrevendo ele usando como referência o Hindenburg, que é um outro dirigível que é muito maior, que tem um salão gigantesco interno, tem vários salões, inclusive, até eu me dar conta que o Hindenburg não estava pronto ainda em 1933, então eu tive que pesquisar qual era o dirigível que passava pelo Brasil. Era especificamente o LZ-127 Graf Zeppelin, né, o nome
A gente chama de Zeppelin genericamente todos os dirigíveis, mas aquele balão se chamava especificamente Graf Zeppelin. E ele tinha uma estrutura interna muito específica, muito parecida com um vagão de trem, o que me remeteu imediatamente ao assassinato do Expresso do Oriente, né? Eu tive que fazer uma leve mudança no meio da história quando eu percebi que eu estava usando o mapa interno errado. Inclusive, o cardápio que é servido a bordo varia conforme o voo. Né? Por sorte, um amigo meu, José Francisco Botelho, que é um tradutor e tudo mais, traduziu para o Davi, inclusive, a avó dele, quando era menina, voou no Zeppelin, se eu não me engano, de Recife ao Rio de Janeiro, e ele me mandou. Olha só, tá o mesmo trajeto. E ele me mandou uma foto dos materiais que ela guardou até hoje. Ela tinha uma foto do cardápio, dava para ler o que foi servido a bordo, tinha sopa de tapioca, coisas assim, da lista de passageiros, né, e dava para ver que a maioria eram homens e comerciantes, alguns poucos viajando com esposas e tudo mais, e também de pequenos objetos como a tag que vai na maleta, eu encontrei depois na internet a imagem da passagem, etc. Isso tudo me ajudou também a ambientar melhor a história. E você falou de ambientação, uma coisa que é interessante também desse livro, e tem uma relação com outros também, o Tupinalândia também, é sobre um personagem, podemos dizer assim, é o próprio cenário, né? O próprio ambiente. Você falou muito sobre o quanto você detalha o cenário e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o poder da ambientação e do cenário também de ser importante para a história. Sim, eu vejo as minhas histórias, eu penso nelas com uma espécie, com um tripé, que é cenário, enredo, ambientação, cenário, enredo e personagem. Às vezes uma história se baseia mais no enredo, às vezes mais no personagem, às vezes mais no cenário. Eu me vejo essencialmente como um autor de aventuras. E o cenário, a paisagem, é um elemento crucial numa história de aventura, porque uma história de aventura nada mais é do que a história da relação que o personagem estabelece com a paisagem, com o cenário que ele atravessa. É por isso que quase todas as histórias de aventura têm um mapa. A Ilha do Tesouro tem um mapa, Senhor dos Anéis tem um mapa, Tupinilândia tem um mapa. Sim, a relação com o cenário ali determina muitas vezes o enredo e determina a reação dos personagens. Então, eu estou pensando agora nos livros anteriores, Homens Elegantes, ele se passa todo dentro da cidade de Londres no século XVIII. Tem um mapa de Londres ali. Tipo, Piratas à Vista, que é meu livro infantil juvenil, ele se passa no Rio de Janeiro, né, entre Angra dos Reis e a cidade do Rio de Janeiro. Então, de novo, um mapa dali, a geografia que os personagens precisam atravessar e os obstáculos que precisam superar está ligada diretamente ao enredo. Da mesma forma, no crime do bom nazista, o cenário determina a forma como ocorre o crime, as limitações impostas de tempo, né, porque a viagem ali dura um X tempo, eles não têm como sair daquele ambiente fechado. Isso está ligado diretamente ao enredo e também aos personagens, porque o Zeppelin, enquanto cenário, é um cenário caro em termos de acessibilidade. Apenas pessoas com muito dinheiro de sobra poderiam viajar no Zeppelin. Então isso naturalmente condiciona meus personagens a serem, digamos assim, parte da elite alemã, pessoas com bastante dinheiro, comerciantes, aristocratas, esse tipo de coisa, para poder entrar ali. Então isso determina também a identidade dos personagens. Como é que é para você a coisa da reescrita? Você, quando está escrevendo um livro, você precisa só se focar nele? Você consegue fazer outras coisas? Antes de começar a escrever, os meus livros passam por um tempo bastante indeterminado de gestação, de decantação, que eu digo, eu tenho ideias de um enredo, de um cenário que eu vou trabalhar, né? Essa história começou com a minha vontade de contar uma história no Zeppelin. Casou de uma história de mistério acabar cruzando o meu caminho e o Zeppelin entrou aí. Mas, enfim, eu vou juntando ideias, imagens, anotações de personagens, de enredos e tudo mais, que é um processo que eu chamo de decantação. Eu vou acumulando até as coisas começarem a precipitar ali e ficar só a nata daquilo que eu quero utilizar. A partir daí, o meu processo de escrita, de modo geral, com os meus livros anteriores, levava cerca de 1 ano e meio, 2 anos, geralmente 1 ano de escrita, 1 ano de reescrita, às vezes um pouco mais, geralmente de 2 a 4 anos cada livro. O que acontece é que eu escrevo mais de um livro ao mesmo tempo, no sentido, eu sempre chego a algum momento do livro, às vezes bem na metade, às vezes no primeiro terço, em que meio que a história dá uma travada, porque eu vejo que aquilo onde eu estava me direcionando, eu acabei criando coisas que vão me levar numa direção, um desvio de rota, numa outra direção, então eu tenho que repensar o romance, às vezes eu paro, vou escrever outra coisa enquanto faço isso, daí volto, etc. Eu nunca começo a escrever uma história, nunca,
nunca começo a escrever uma história sem saber como ela termina. A história, para mim, a escrita, né, esse processo inicial de que eu chamo de decantação, ele só se encerra quando me vem a ideia de como a história termina. Porque numa história de aventura, esse é o mapa, é o meu mapa do tesouro. O X aponta o local, eu preciso saber onde está o X. Como eu vou chegar lá? Que trajeto eu vou passar por lá? Se eu vou passar pelo meio da selva, se eu for desviar e enfrentar animais selvagens, é uma coisa que eu só vou descobrir no meio do processo criativo, mas eu preciso ter o objetivo final bem definido. Eu sabia que eu tinha uma história com o Bonazita quando me veio a ideia do plot twist final, assim como Tupinilândia também, assim, eu tinha a ideia de como aquela cidade terminava. Uma coisa sobre o final é que eu sempre lembro de uma frase do Jô Soares, quando ele estava promovendo o Xangô de Baker Street, um livro que eu li aos 16 anos e provavelmente me influenciou mais do que eu imagino. Ele dizia que um romance policial é como construir um edifício de cima para baixo, começando pelo terraço e dali descendo até a fundação. Isso ficou gravado para mim, essa metáfora, porque realmente o modo como eu escrevo minhas histórias, começar pelo final é isso. Eu preciso saber quem matou, como matou e por que matou, para ir voltando atrás e ocultando as pistas, né? A gente comete o crime e vai ocultando as pistas e disfarçando e jogando pistas falsas no caminho para poder construir um enredo. Então, de certa forma, é assim que eu vejo. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, como é que é essa construção, porque para um livro de mistério funcionar, imagino que tem que ter, primeiro, um elemento de imprevisibilidade, não dá para o leitor sacar logo na primeira página o que vai rolar, senão fica meio chato. Tem uma coisa também de ritmo, de segurar, de dar, às vezes, certas pistas falsas, talvez, e também de trazer o leitor para ser uma espécie de co-detetive, né, da coisa. Assim, eu já traduzi acho que uns 7 ou 8 romances da Agatha Christie, então é uma autora com quem eu estou bem familiarizado em termos de estrutura narrativa. Cada personagem incorpora uma. Os personagens não precisam necessariamente ser agradáveis, aliás, muitas vezes na Agatha Christie quase todo mundo em cena é desagradável, mas cada um carrega consigo um tipo, uma mania, uma paranoia, um comentário social ou econômico sobre aquele momento em que a história se passa ou o local onde ela passa. E, de certa forma, é a costura dessas duas coisas. O enredo policial, né? Quem matou, como e por quê, e as pessoas que operam naquele universo e que estão no caminho do detetive, e conforme ele vai entrevistando, interrogando cada uma, ele vai desnivelando essas hipocrisias e camadas ocultas dessas pessoas, até tirar todas elas do caminho e chegar naquela que é o culpado. De novo, né, por isso que eu acho que as formas narrativas de entretenimento, e a história de detetive é uma dessas, são excelentes como forma de construir e pensar qualquer tipo de crítica social ou de questão política no Brasil de hoje, de ontem e de amanhã, porque a fórmula permite esse tipo de categorização racional de problema e solução. E quando você percebe que algo de repente não está funcionando, que você falou muito assim, que a literatura de entretenimento é todo livro que não é chato, né? Como é que você percebe que algo não está funcionando? Às vezes eu percebo já na escrita, assim, é uma das minhas pequenas regras. Se tá chato de escrever, vai certamente estar chato de ler. Então, eu preciso realmente descrever isso, eu preciso contar isso, eu não posso fazer uma elipse, pular e pular para o momento seguinte que isso já aconteceu e só fica mencionado de passagem. Às vezes pode ser porque realmente, né, se é uma coisa muito, a não ser que seja algo muito necessário para a história, eu preciso contar a história de como foi inventado, sei lá, o parafuso da parede. Então, eu preciso pensar numa forma interessante de contar isso que sirva a narrativa, porque senão, então, realmente é melhor cortar da história isso, porque assim, é a minha segunda regra de ouro. Se tá chato de ler, tá chato de escrever. Tem uma coisa que me ocorreu agora que algumas pessoas têm um discurso meio assim de que do escrever, do sofrimento da escrita, dos agúrias da escrita, etc. E eu queria saber se você se diverte escrevendo. Sim, claro. Né, se não fosse algo que me agradasse fazendo, eu não estaria fazendo. Eu não, isso eu já tinha ficar fazendo algo desagradável, eu já tinha meu emprego das 8 às 6 batendo carteira. Mas assim, é que não é que seja desagradável escrever, mas às vezes é cansativo. É cansativo porque eu estou em busca da forma ideal de dizer algo que eu quero dizer, que embora eu sinta o que é que eu quero dizer, eu ainda não tenho certeza de que eu estou dizendo da melhor forma possível, por exemplo. Então, então acaba sendo um processo. Às vezes parece que eu estou remando, nadando num mar
muito denso até conseguir chegar na outra ponta, e daí quando eu olho para trás, não era tão difícil assim. Tu perguntaste do processo de reescrita, né? Uma vez que eu costumo dizer que a primeira versão de qualquer coisa é sempre uma merda, assim, sempre vai ficar ruim. Então, eu preciso terminar a primeira versão para poder olhar para trás, ver o caminho que foi percorrido, e ali, daí, isso sim, para mim, é muito divertido. É o processo de reescrita. Porque daí é como eu já tenho ali aquela forma básica, eu posso ficar polindo ela, esmerilhando, detalhando, remodelando. Esse processo, sim, é divertido. O primeiro processo inicial, que é o de dar a primeira forma básica para o enredo, talvez seja não chega, eu vou dizer que é desagradável, vou dizer que é cansativo, porque de certa forma, um processo de descoberta. Eu preciso encontrar a forma ideal de dizer aquilo que eu quero dizer. A gente está encerrando todas essas conversas dessa temporada com a mesma pergunta. Para você, Samir, escrever é muito perigoso? Sempre. Qualquer atividade artística, cultural que envolva forçar as pessoas a pensarem, quando a maioria das pessoas não querem pensar e muitos governos não querem nem que as pessoas pensem, é sempre perigoso, sempre acaba, de um modo ou de outro, colocando um alvo na nossa testa. Porque esse é um problema histórico no Brasil, né, desde os tempos da colônia, né? O comércio de livros era proibido no Brasil e as autoridades portuguesas reclamavam que, né, o português não pode se acostumar a ler livros que instiguem o pensamento crítico, porque senão eles vão começar a questionar. E eles diziam isso abertamente, com essas palavras, né? É perigoso dar livros para as pessoas que façam elas pensarem e criticarem a sociedade. Então, sim, escrever é perigoso, mas é necessário, né? Quando a gente começa a contar histórias em comum, a gente começa a perceber nossos problemas em comum, nossos elementos em comum, e isso cria a coisa que governos autoritários mais detestam, que é o senso de comunidade. Perfeito. Muito obrigado, Samir, então, por ter, batido esse papo com a gente, assim, no Quarta Capa sobre seus processos criativos. E mais uma vez, parabéns aí pelo livro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Ricardo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Quarta Capa, mas no nosso desfecho não tem mistério. No mês que vem eu volto para mais um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Não há também nenhum suspense sobre quem faz esse podcast acontecer. Eis aí a lista de culpados. O Quarta Capa é roteirizado, editado e apresentado por mim, Ricardo Terto, que coproduz o programa ao lado da Luli Macedo e da Natália Pazini. As artes são de Mariana Neves. O Quarta Capa é uma produção da Arrebentar Central de Histórias. Obrigado pela escuta, até a próxima, um abraço.